Olá, meus amores, bom dia. Vamos dar início à nossa correção de matemática 2 de hoje, aquela atividade disponibilizada em PDF. A primeira questão diz o seguinte: calcule a medida da área do pentágono na figura a seguir, considerando as medidas que foram colocadas nela. Então, nós temos aqui, a figura. Se a gente, fizer isso, né, nós temos um triângulo e um retângulo, onde o meu retângulo vai ter base 50 centímetros, a altura de 30 centímetros. E o meu triângulo vai ter base de 50 centímetros e a altura. Se aqui, é 30, então, e tudo isso é 60, esse pedacinho aqui pra cima, que é a altura dele, vai ser 30. Então, vai ser base 50 e altura 30. Então, vamos lá para a resposta. Então, como ficará? Na questão 1, a gente ficará com a seguinte resolução, né? A tia tentou desenhar aí aquela figura da questão 1, que ficou bem feia, só para colocar as medidas. Então, nós temos que a base do triângulo é 30, que a base, perdão, é 50, né? Que é a medida do lado da base do retângulo. E a altura também vai ser 30. Então, vamos calcular aqui, primeiro, a área do triângulo, que é base vezes a altura dividido por 2. Base é 50, a altura é 30, então fica 50 vezes 30 dividido por 2. 50 vezes 30 é 1.500, 1.500 dividido por 2 é 750 centímetros quadrados. Então, vamos calcular agora a área do retângulo, que é base vezes a altura. Então, a base é 50, a altura é 30. Então, 50 vezes 30 dá 1.500 centímetros quadrados. Então, a área total, né, desses dois aqui, é a junção do triângulo com o retângulo. Então, vou fazer a área total, que é a área do triângulo com a área do retângulo. 750 mais 1.500, que dá 2.250 centímetros quadrados, que dá a opção C. Vamos agora para a questão 2, que diz o seguinte: a área da figura abaixo é... Aí nós temos aqui a figura, né, onde nós temos um retângulo, novamente um triângulo. Se a gente cortar aqui e fechar, ficou torto aí meu traço. A gente tem um triângulo e um retângulo, um retângulo com base de 8 centímetros e altura de 3 centímetros. Essa altura aqui total é 6, então, a altura do triângulo vai ser 3. A base do triângulo, se aqui é 4 e o total é 8, vão ser 4 também, né? Então, vamos à resolução. Então, vamos à questão, Nós temos aqui a figura, eu tentei desenhar aqui, que forma o triângulo e o retângulo. Então, vamos calcular a área do triângulo, que é base vezes a altura dividido por 2. Então, a base é 4, a altura é 3. Então, fica 4 vezes 3 dividido por 2, que dá 12, dividido por 2, dá 6 centímetros quadrados. Vamos calcular agora a área do retângulo, que é base vezes a altura, que a base é 8 e a altura é 3. 8 vezes 3, 24 centímetros quadrados. Então, agora a gente vai calcular a área total, que é a área do triângulo mais a área do retângulo, que é 6 mais 24, que dá 30 centímetros quadrados, que dá o item B. Na questão 3, ele pede para a gente calcular o perímetro do polígono. O que é o perímetro? É a soma de todos os lados da medida de uma figura ou de um terreno, né? Então, a gente vai somar todas as medidas dos lados do polígono dado pra gente. Vai ser 5 mais 8, mais 6, mais 7, mais 10, mais 8, mais 8, que dá 52 centímetros. Vamos agora para a questão 4, que pede pra gente calcular a área dos polígonos. No item A, nós temos o polígono triângulo, B vai ser um paralelogramo, C, paralelogramo,
D, triângulo, e E também triângulo, tá bom? Com as suas respectivas medidas de base, altura. No item A, a gente vai ter um triângulo, então a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2, que vai ficar 4,5 dividido por 2. 4,5 vezes 2 é 9, 9 dividido por 2 é 4,5 centímetros quadrados. Encontramos a área do triângulo. No item B, nós temos um paralelogramo, onde a base é 4 e a altura é 3. Então, 4 vezes 3, 12 centímetros quadrados. Encontramos a área do paralelogramo. No item C, nós temos outro paralelogramo, onde a base é 3,5 e a altura é 4,5. 3,5 vezes 4,5 dá 15,75 centímetros quadrados. Encontremos a área do segundo paralelogramo. No item D, nós temos um triângulo, onde a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2, onde a área do triângulo vai ser base, que é 3, vezes a altura, que é 2,5, dividido por 2. 3 vezes 2,5 dá 7,5. 7,5 dividido por 2 dá 3,75 centímetros quadrados de área. O item E, nós temos novamente outro triângulo, onde a área do triângulo é dada pela base vezes a altura dividido por 2. A base é 5, a altura é 4,33, vai ficar 21,65 dividido por 2, que dá 10,825 centímetros quadrados. Encontramos assim também a área do triângulo do item E. Na questão 5, ele pede para a gente calcular novamente a área das figuras. A área dessas figuras, o item A é um quadrado, o item B é um retângulo, o item C é um trapézio, o item D é um triângulo, e no item E, a gente tem aqui um quadrado, e a gente tem aqui um triângulo, e aqui a gente tem um polígono. Mas esse polígono aqui, ele não dá para ser calculado com uma fórmula própria para ele. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que crescer aqui a área, fechar e formar um retângulo, né? Forma um retângulo e um triângulo, porque vai ficar assim, ó. Ele é mais ou menos assim. Opa, deixa eu só ajeitar aqui. Ele é mais ou menos assim, ó. Daí, então, a gente vai fechar aqui, ó. E vai formar um retângulo grandão e esse pedacinho pequeno forma um triângulo. Como ele tem 4 centímetros de base, né? A base do retângulo é 4, 3 centímetros de altura. Então, base e altura eu já sei, 3 vezes 4, que vai dar 12. E o triângulo, como é que eu faço para calcular a área desse triângulozinho? Ó, esse pedaço aqui todinho é 3. E aqui a questão tá dizendo que é 2, ó. Tá na questão. Então, aqui vai ser 1 para completar o 3. E esse pedaço aqui todinho é 4. E aqui, ó, ele tem o tamanho, mesmo tamanho do quadrado, que é 3. Eu só ajeitei esse 3, gente, tá muito feio. Pronto. Então, para completar 4, aqui vai ser 1. Então, a altura e a base do triângulo é 1. Então, vou calcular a área do retângulo, a área do triângulo e retirar a área do triângulo e sobra só esse polígonozinho que está aqui, tá? Então, vamos lá. No item A, eu tenho a área do quadrado. Eu tenho a área do quadrado, né, ó, aqui no item A, que é lado ao quadrado, que é 8 ao quadrado, que é 64 centímetros quadrados. No item B, eu tenho a área de um retângulo, base vezes a altura, que é 12 vezes 5, que dá 60 centímetros quadrados. No item C, eu tenho a área do trapézio, que é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, que fica 20 mais 12, base maior e base menor,
fecha parênteses, vezes a altura, que é 4, dividido por 2. 20 mais 12, 32, vezes 4, 128. 128 dividido por 2 dá 64. Encontramos, assim, a área do trapézio. No item D, a gente tem a área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. 8 vezes 6, 48. 48 dividido por 2, 64 centímetros quadrados. Então, tem uma área do triângulo. No item E, é aquele caso lá que a gente tem 3 polígonos, tá? Onde a gente tem um triângulo e a gente tem um quadrado de cara. Então, vamos encontrar logo a área do quadrado, que é lado ao quadrado, que é 3 ao quadrado, que é 9. E a área do triângulo, que é base vezes a altura dividido por 2, com base de 4 centímetros e altura de 3 centímetros, que dá 12 centímetros, dividido por 2, que dá 6 centímetros. Então, tem a área do quadrado e a área do triângulo. E eu tenho aquela outra figura que a gente formou um retângulo para poder calcular, um retângulo e um triângulo para poder calcular suas áreas e depois subtrair para encontrar a área do polígono formado lá. Então, primeiro a gente vai calcular a área do retângulo, que é 4 vezes 3, que dá 12 centímetros quadrados. Depois, a gente vai calcular a área do triângulo, onde a gente encontrou as medidas do triângulo, que são um de base e 1 de altura. Então, vai ficar 1 vezes 1 dividido por 2. Vai ficar 1 meio dividido por 2, que é 0,5. Então, agora, a gente vai subtrair da área total do retângulo menos a área do triângulo, para dar a área daquela figura que é poligonal. Então, vai ficar a área do polígono 12 menos 0,5, que dá 11,5. Então, a área total vai ser a área do quadrado, mais a área do triângulo, mais a área do polígono, que é 9 mais 6 mais 11,5, que dá 26,5 centímetros quadrados. A gente finaliza assim a nossa correção de hoje.